Seja bem-vindo, eu sou André Narvaez e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os micro-organismos do solo, né, com o objetivo maior de ver o solo de fato como ambiente para o crescimento e desenvolvimento desses organismos. Então vamos tentar entender como é que o solo interfere e quais são as características do solo e como elas vão afetar o crescimento microbiano. A gente tem que entender o solo como um ambiente. Ele é certamente um dos mais ricos e complexos ambientes do planeta. Ele tem uma composição extremamente complexa, então quando nós falamos de solo, a gente fala de heterogeneidade, a gente fala de infinitos microsítios e de infinitas condições de crescimento. Ele é composto por uma quantidade enorme de regiões secas, regiões saturadas, regiões com alta disponibilidade de oxigênio, regiões com baixas disponibilidades de oxigênio, com muito carbono, ao mesmo tempo, né, com pouco carbono disponível. Então, todas essas características fazem com que o solo ele seja considerado um ambiente único. Né? A gente não pode deixar de dizer que é um ambiente poroso, né? Um ambiente em que nós temos a interface ali da fração sólida, da fração líquida e da fração gasosa com muita proximidade. Né? E eu trago novamente essa imagem porque essa imagem é muito interessante, mostrando a interação não só das frações físicas líquidas, né, sólidas, líquidas e gasosas, mas também da interação com os fatores biológicos, né, e bióticos do solo. Bom, o solo ele apresenta três componentes básicos, né, os poros, né, que são as regiões preenchidas de ar, ela vai apresentar os minerais, né, e vai apresentar a matéria orgânica. Né? Esse poro ele pode estar eventualmente preenchido com líquidos, né, com água, a depender, né, das características do solo, a depender da disponibilidade de água, a depender do momento do dia ou do momento do ano. Então a gente tem essa relação volumétrica que pode variar de solo para solo e no mesmo solo ao longo do seu perfil, né, tendo mais ou menos material orgânico, né, a depender da granulometria, né, da fração sólida, a gente pode ter, da fração mineral, a gente pode ter uma quantidade inferior de poros, ou a depender uma quantidade maior de poros, a depender do tamanho, né, das partículas que vão estar envolvidas. Bom, dessa forma a gente tem essas três fases, né, do meio poroso. A gente tem a fase inorgânica, mineral, sólida, associada à matéria orgânica. A gente tem a fase líquida, né, que é uma fase normalmente contendo uma solução heterogênea de material, né, e a fase gasosa ou atmosfera do solo, que também possui características particulares e certamente diferentes da atmosfera, né, da crosta terrestre. Então, a gente tem, né, todas essas características e todas essas particularidades do solo como meio poroso. E a partir disso que a gente vai estudar cada uma dessas fases. Né? Vamos começar falando da fase sólida, né, que corresponde, a maioria dessa fase sólida é a fração mineral. Né, ela é constituída na sua maioria por silício, por oxigênio, mas também possuem outros elementos que vão estar presentes, né, e que vão ser utilizados pelas plantas se tiverem a sua disponibilidade efetivada. Né, o silício e o oxigênio, né, eles se combinam de diversas formas para formar uma grande variedade de minerais e o processo de intemperismo reduz as rochas a partículas minerais de diferentes tamanhos. Né, e as proporções da argila, a areia e silt presente no solo é que vai definir a textura do solo. A textura do solo ela pode ser avaliada por meio da divisão do solo, né, do peneiramento do solo e das proporções de areia, silt e argila. E à medida que o solo é mais intemperizado, ela vai ter partículas menores de solo. Né? O intemperismo nada mais é do que a ação do ambiente ao longo do tempo geológico para poder fracionar as rochas do solo em suas menores frações, em seus menores grãos, né, em seus menores partículas. Aí a gente pode ter um solo que vai apresentar as diferentes quantidades de areia, silt e argila, podendo ser constituir solos aí que apresentam a textura arenosa, a textura siltosa, a textura argilosa e suas diferentes subdivisões, a depender das proporções
disponíveis desse material. Essas proporções elas vão, obviamente, afetar tudo, né? Elas vão afetar a forma como a água se movimenta do solo, ela vai se movimentar a forma como o gás se difunde no solo, e isso vai modificar o ambiente. Então, a textura e a estrutura do solo, elas são fatores importantes para o movimento da água, né, de contaminantes e também das populações microbianas. As três frações minerais que compõem o meio poroso, as partículas de argila, são os principais determinantes das características químicas e físicas do solo, porque elas vão definir se a gente vai ter um solo com maior possibilidade de troca ou um solo que vai ficar com uma quantidade de material retido durante mais tempo. E isso muda todo o ambiente. Né? Os poros com dimensões mais reduzidas, eles vão dificultar o transporte de água, vão dificultar e vão impedir a difusão e troca de gases. Isso vai fazer com que a gente tenha sempre uma movimentação e um processo muito diferenciado e muito distante, né, com relação às características físicas, químicas e biológicas do solo. Então, quando a gente trata do solo, né, o solo, além disso, né, as partículas de solo elas também oferecem diferentes áreas de superfície. Quanto menor a partícula, menor a área de superfície, maior a possibilidade dos micro-organismos de interagirem com essa área de superfície. Então, isso é uma questão que é afetada diretamente pela textura do solo. Né? Então, os poros com dimensões muito reduzidas não permitem o transporte de água, né? Então a gente imagina essas duas peneiras, uma peneira bastante aberta e uma peneira super fechada. Diminuindo a passagem de água e de ar, né? Essas peneiras elas vão submeter os micro-organismos ou a ciclos mais curtos de grande quantidade de água, né, e zero água, né, e a ausência de água, ou vão submeter os organismos a um longo período de submersão dentro da água. Então a gente percebe que a textura ela interfere nos ciclos de umedecimento e secagem do solo e certamente influenciam em qual é o ambiente que os micro-organismos vão ter que sobreviver. Então muitos micro-organismos vão ter que desenvolver mecanismos, ou já desenvolveram, né, mecanismos de vida anaeróbica, desenvolveram mecanismos de lidar com a ausência de água e outros, enquanto uns desenvolveram mecanismos de lidar com o excesso de água, e dentre eles a vida anaeróbica, a vida no ambiente aquático, outros já têm que se preocupar em desenvolver mecanismos de lidar com os ciclos constantes de umedecimento extremo e secagem. Então, a gente tem também a presença de agregados no solo, né? O agregado ele é bastante importante porque o agregado, por vezes, ele vai fornecer uma estrutura de solo relativamente protegida e estável para o desenvolvimento microbiano. E o que vai trazer esses agregados para o solo, muitas vezes, são os próprios micro-organismos, os metabólitos, células microbianas e vegetais. Eles acabam juntando, né, e arregimentando várias partículas de solo em uma única estrutura, formando os chamados agregados. Né? E esses agregados, no seu interior, eles vão oferecer microsítios muito particulares. Então, nesse processo de formação do solo, nós vamos ter um processo que varia, né, na formação dos agregados de acordo com o material de origem, de acordo com o grau de intemperização, de acordo com a disponibilidade de matéria orgânica, de acordo com o transporte, de acordo com o número de micro-organismos, nós vamos ter solos com diferentes formas de agregação. Ainda falando a respeito de solo, a respeito das partículas, existe uma outra característica que interfere diretamente os micro-organismos, que são as cargas superficiais disponíveis nas partículas. Né? E quanto menor for a partícula, maior a quantidade de cargas disponível, justamente porque a disponibilidade de carga ela é diretamente proporcional à superfície específica de cada um dessas partículas. Então, a CTC ela possui, ela representa, né, a CTC na verdade é a capacidade de troca catiônica, e ela representa a quantidade de cargas associadas às argilas, né, com a matéria orgânica em meio poroso. E a CTC ela contribui diretamente porque ela está ligada com a retenção de
dos elementos químicos, a retenção de partículas químicas, a retenção de íons, para poder alimentar não só os micro-organismos, como também as plantas. Então a CTC ela interfere diretamente, né, na vida microbiana, né, retendo não só, né, a gente falou aqui da retenção de íons, mas também interferindo na atuação microbiana, uma vez que os micro-organismos vão também atuar, né, e vão ser influenciados pela presença dessas cargas. Um outro fator que assim, certamente é o principal fator que interfere na microbiota do solo, é o principal fator que determina a presença ou não de micro-organismos do solo, que é a presença de matéria orgânica. A matéria orgânica ela pode ser considerada como a biomassa viva, o material em decomposição e o material orgânico estabilizado, né, decomposto estabilizado, que é chamado de humus. O aumento da matéria orgânica está diretamente relacionado ao aumento de micro-organismos. Num solo que não tem matéria orgânica nenhuma, você vai ter certamente uma contagem muito reduzida de micro-organismos. Um exemplo são as regiões mais profundas do solo, onde existe uma pequena quantidade de material orgânico, né? No entanto, existem pequenos oásis para a vida microbiana, que são as regiões que ficam lá nas proximidades das raízes. Por que a região das proximidades das raízes ela fornece esse, entre aspas, oásis para a vida microbiana? Porque ali você vai ter a deposição constante de material orgânico proveniente das plantas. E essa deposição constante ela cria um ambiente biológico, um nicho ecológico muito interessante, que é conhecido como rizosfera, e que nós vamos ter a chance de conversar sobre ela mais à frente. Mas aqui o ponto é, onde tem muita matéria orgânica, tem muito micro-organismo. A ausência de matéria orgânica limita a vida microbiana. Aqui a gente tem também a distribuição dos micro-organismos no perfil do solo, né? E a gente percebe justamente isso. As bactérias aeróbicas elas vão estar mais presentes na região mais superficial do solo, porque é a região onde tem maior quantidade de matéria orgânica. Né? E à medida que a gente aprofunda no perfil do solo, a gente vai ter uma quantidade menor de bactérias aeróbicas. As bactérias anaeróbicas, elas também vão estar presentes no solo. No entanto, o que a gente destaca é que sempre em um número menor do que as bactérias aeróbicas, justamente pela, né, muitas vezes essas técnicas são técnicas de cultivo e isso dificulta a contagem dessas bactérias. Os actinomicetos e fungos, eles também estão presentes, né, no solo, mas a gente percebe que eles não têm uma capacidade de ir de maneira tão profunda. Mas em todos esses casos, o que a gente mais destaca é que a região mais superficial, onde a gente tem maior quantidade de material orgânico, é justamente o local onde nós temos uma maior quantidade de bactérias, de fungos e actinomicetos. Com relação às algas e cianobactérias, a gente percebe realmente que na superfície é o local onde nós temos maior quantidade desses organismos, porque são organismos fotossintetizantes e dependem da luz para poder sobreviver. Então esse resultado ele é bastante compreensível, né, o resultado que foi observado. Ao mesmo tempo, a gente percebe como que a qualidade da matéria orgânica interfere no tipo de micro-organismo. Aqui a gente tem dois tipos de palha, né, que foram depositadas no solo, palha de alfafa e palha de trigo, e quando a gente observa a palha de alfafa, ele tem uma proporção de fungos e bactérias maior do que a palha de trigo. Isso nos mostra claramente que o tipo de matéria orgânica interfere também no crescimento e na disponibilização de material para os micro-organismos. Então, os micro-organismos vão crescer diferentemente a partir de materiais orgânicos diferentes. Bom, fizemos esse apanhado aí da fração sólida, falando a respeito tanto das partículas sólidas minerais, falando a respeito também, né, das questões químicas que estão envolvidas, né, como a CTC, né, que vão interferir diretamente na atividade microbiana, falando também da disponibilidade de matéria orgânica, do quanto ela é importante para o crescimento microbiano, e agora a gente passa para a fase sólida. E na fase sólida a gente vai tratar da fase líquida, na verdade, nós passamos para a fase líquida. Na fase líquida nós vamos falar sobre a solução do solo, né, que é justamente a parte do solo que constitui uma matriz que está em constante mudança, é uma matriz heterogênea, que apresenta uma quantidade enorme de solutos orgânicos e inorgânicos disponíveis, solúveis, presentes nela, e que
influencia decisivamente a atividade microbiana. A sua composição, a composição da solução do solo ou da fase líquida é um reflexo direto das características do solo e das interferências humanas que foram realizadas nesse solo. Essa fase líquida ela tem uma interferência direta dos diferentes poros, né? Então, à medida que a gente tem poros maiores, nós vamos ter uma drenagem mais rápida da fase líquida. À medida que nós temos poros menores, né, a gente tem uma drenagem mais lenta. E a depender do poro do solo, essa água vai estar disponível ou não para a planta. Então, os poros que são muito abertos, eles não vão ter água disponível para a planta porque eles vão ser drenados a capacidade de campo. Então, em condições normais, os poros maiores vão ser completamente drenados. Os poros que vão ter ali entre 50 e 0,5 micrômetros, eles são poros que retêm a água, né, desde a capacidade de campo até o ponto de murcha permanente. E essa água é absorvida pela planta, é a água que a planta mais aproveita para o seu crescimento. A água que está disponível em poros inferiores a 0,5 micrômetros já é uma água indisponível para as plantas, é uma água que, né, não está disponível para a planta, as raízes da planta não têm acesso a esses compartimentos, mas são águas que podem eventualmente ser evaporadas na superfície do solo. Quando a gente fala da disponibilidade de água, a gente tem que ter sempre a noção de que a disponibilidade de água ela modula a disponibilidade de oxigênio. Então, a água no solo ela vai regular a disponibilidade de água para os micro-organismos, ela vai regular a aeração do solo, ela vai regular a natureza dos materiais solúveis, a pressão osmótica e muitas vezes o pH do solo. Então, a gente pode dizer tranquilamente que a umidade do solo regula as atividades microbianas. Então, a umidade do solo regula a atividade microbiana. É porque a água é um componente da célula, é um componente que modifica as trocas gasosas e que dissolve e transporta muitos dos nutrientes que a planta vai utilizar e que os micro-organismos vão utilizar para o seu desenvolvimento. E aqui a gente tem uma comparação, né, em diferentes condições de água, mas também de salinidade, e a gente percebe, né, e também de conteúdo osmótico, né, então a gente percebe que em solos que os micro-organismos respondem diferencialmente a diferentes disponibilidades de água ou atividade de água, a diferentes concentrações de sal e a diferentes concentrações de solutos, como a sacarose. Então, os micro-organismos eles têm aptidões diferentes para lidar com essas formas de estresse, seja com o excesso de água, seja com a falta de água, seja com a salinidade, seja com diferentes concentrações de compostos, né, com característica de modificar a osmolaridade do meio. Então, né, tendo falado um pouco sobre a fase líquida, né, e as suas diferentes interfaces, né, principalmente pensando na fase líquida como sendo o local onde a gente vai poder desenvolver um raciocínio que está ligado aí a primeira coisa ao suprimento de água, segundo a modificação, né, justamente da fração gasosa que nós vamos falar agora, e em terceiro com o transporte e disponibilização de nutrientes e solutos. Isso tudo vai interferir diretamente na atividade microbiana e vai caracterizar o solo como ambiente. Por fim, nós vamos falar da fase gasosa, né? A fase gasosa ela apresenta a mesma composição básica, né? Ou seja, a atmosfera do solo. Então, vamos começar a falar aqui a respeito da fase gasosa do solo. A fase gasosa do solo ela apresenta a mesma composição básica da nossa atmosfera, contendo nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. No entanto, como a atmosfera do solo ela é caracterizada por uma dificuldade de difusão dos gases, né? É consenso e é amplamente conhecido que a atmosfera do solo ela é muito enriquecida com gás carbônico, porque os micro-organismos estão respirando ali e não tem uma grande difusão do gás carbônico para a atmosfera. Então esse gás carbônico acaba se acumulando no solo. Então muitas vezes, para muitos estudos, é necessário enriquecimento com gás carbônico para poder cultivar muitos micro-organismos. Justamente por essa questão da respiração, tanto das raízes quanto a respiração dos micro-organismos. Outro fator que vai atuar bastante no solo é a luminosidade.
né, bastante na superfície do solo e interferir principalmente, né, nos ciclos de secagem do solo e de evaporação da água, também com relação a incentivar e a permitir o crescimento de algas e cianobactérias e, né, a luz e a luminosidade ela afeta indiretamente o solo em ambientes mais profundos porque a luminosidade ela interfere na atividade das plantas e as plantas, por sua vez, interferem no solo em profundidade. Então, a luminosidade também faz parte dos fatores que afetam a microbiota do solo, né, principalmente desses pontos de vista. E por fim, né, ou na verdade não por fim, né, mas também relevante, a gente tem aqui a temperatura, né? A temperatura ela nos organismos ela apresenta, né, uma característica muito importante que é afetar a velocidade das reações que acontecem. Então, no solo isso não é diferente. Como o solo tem muitos organismos vivos, a presença da temperatura ela vai a modificação da temperatura ela vai modificar também a taxa e a velocidade com que esses processos acontecem. Então, a temperatura do solo pode chegar a 35 graus na superfície, né, num solo de clima tropical e pode chegar a 10 graus em clima temperado. O grande interessante é que como o solo é um ambiente poroso, né, ele tem como característica ser um péssimo condutor de calor. Então, embora as frações superficiais possam ser muito impactadas pela temperatura atmosférica, o solo, a partir de 5, 10 centímetros de profundidade, ele é um solo que ele não vai apresentar grande variação na temperatura, justamente porque o solo é um mau condutor de calor, justamente porque o solo apresenta uma grande quantidade de ambiente poroso. Então, apresenta uma grande fração porosa, e essa fração porosa ela isola o solo, né, mais em profundidade, a partir de 5, 10 centímetros de profundidade do ambiente atmosférico. Então, a gente tem essa questão, né, uma questão, na verdade, que interfere sim, né, e que a temperatura ela modifica é que a temperatura ela interfere diretamente na umidade do solo, favorecendo a evaporação. Então, quanto maior a temperatura, maior a evaporação, menos água disponível no solo, e isso certamente interfere no solo também, né? Então, é um outro efeito da temperatura. A salinidade também afeta os micro-organismos. Muitos micro-organismos eles têm como lidar com ambientes salinos e muitos deles são utilizados até para recuperação de áreas degradadas por conseguirem lidar com esse material, né, nessa condição, mas a salinidade ela reduz muito a quantidade total de vida microbiana, né, então ela é um fator que interfere, né, nos micro-organismos, a salinidade. Da mesma forma o pH, né, o pH ele interfere diferentemente nos micro-organismos porque cada micro-organismo tem uma forma de lidar com essa característica. Então a gente sabe que bactérias elas são mais propensas a crescimento no solo em pH um pouco mais alto e os fungos em pH um pouco mais baixo, né? Mas nunca nos extremos, né? A gente sempre está falando ali de pH entre 4,5 e 8, né? Então a gente está falando de fungos que vão crescer bem ali em pH entre 4,5, né, 5, e de bactérias que vão viver melhor ali em pH entre 7,5, 7,2 e 8. Então a gente né, colocou fungo e bactéria para simbolizar essas modificações no pH, mas os pHs extremados, eles obviamente interferem em todos os micro-organismos de maneira negativa. Né, um outro fator, né, e aí eu coloquei aqui porque nós estamos num ambiente tropical, né, e num solo tropical extremamente intemperizado, onde a presença de alumínio ela é bastante significativa, né, principalmente porque os nossos solos são ácidos e pela característica de acidez no solo, muitas vezes o alumínio está disponível e a presença de alumínio é um fator limitante do crescimento das plantas, mas é também um fator limitante do crescimento de micro-organismos. Então, muitos grupos de micro-organismos são afetados pela presença e pela toxicidade de alumínio, a exemplo dos rizóbios. Então, a gente tem esse problema. Por outro lado, existem outros organismos que auxiliam a planta a superar a toxicidade por alumínio, né? A toxicidade por alumínio, que são o caso dos fungos
micorrízicos, né, que auxiliam a planta a lidar com esses elementos, né, que causam toxidez. Os metais pesados, evidentemente, interferem, né, no crescimento microbiano, embora a gente também tenha que destacar que existem micro-organismos que produzem compostos quelatantes que reduzem a quantidade a concentração de metal pesado disponível no solo e acabam permitindo o seu crescimento e o crescimento de outros organismos nesse contexto. Então, o objetivo de hoje foi falar do solo como ambiente para o crescimento microbiano e como que as diferentes fases do solo, né, a fase líquida, a fase sólida e a fase gasosa, elas interferem e como que a modificação dessas fases vão permitir ou não o crescimento do micro-organismo e, ao mesmo tempo, nós estamos falando dos aspectos químicos e fisiológicos que vão estar envolvidos no crescimento microbiano nesses diferentes sistemas. Bom, desejo que vocês tenham tido uma boa compreensão desse tema e possam ter visto como o solo é um ambiente heterogêneo e que dá muitas possibilidades de crescimento microbiano e, ao mesmo tempo, como impõe muitos desafios para esse processo. Eu tenho certeza que essas informações nos ajudam a pensar melhor, né, na configuração de sistemas agrícolas que podem beneficiar esses micro-organismos ao mesmo tempo que beneficiam o crescimento dos vegetais. Né? Então, desejo a todos aí uma boa semana, né? Desejo a todos que tenham, né, aproveitado esse momento, né? E eu estou sempre à disposição de vocês para tirar dúvidas, para receber as sugestões e, né, para a gente interagir na busca de uma agricultura cada vez mais sustentável. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve.